Recentemente aqui no canal a gente falou sobre os problemas, né, da gente utilizar um set state dentro de um use effect. E aí nesse vídeo eu mostrei ali um pouco do React Hook Flow, né, que é o fluxo do React Hooks, tá? E aí vocês perguntaram bastante, né, e mostraram bastante interesse ali de entender mais como que seria esse fluxo, né? Entender mais aqui a fundo um vídeo dedicado para esse assunto, tá? E aqui tá ele. Bom, aqui a gente precisa entender primeiro, né? Eu vou até voltar aqui na nossa imagem, que eu utilizei inclusive no vídeo anterior, onde eu comentei agora, né? Que é o seguinte, a gente tem basicamente três etapas, né? Dentro aqui do flow, né? Do fluxo, né? Do React com os hooks, tá? Que é a montagem, o update e a desmontagem. A gente vai ver cada um deles aqui na íntegra agora. E, cara, depois desse vídeo aqui, você vai sair entendendo como o React funciona por debaixo dos panos, tá? Então isso é bem interessante. Bom, vamos lá. Voltando aqui, a gente tem aqui já importado, né, obviamente, o Use Effect, o Use Layout Effect e o Use State. Talvez você não conheça esse hook aqui, né, esse Use Layout Effect, ou talvez você usou ele tão pouco, você não sabe exatamente para que ele serve, tá? Tem vídeos só sobre ele aqui no canal, tá? Se você quer se especializar nele, entender quando que a gente deveria utilizar ele, mas eu já adianto, tá? Que geralmente você não precisa dele, beleza? É bem raro os momentos que a gente de fato vai precisar desse cara aqui. Geralmente o Use Effect ele já vai resolver o problema. E muitas das vezes, mesmo o Use Effect ele também não é o ideal, tá? É sempre bom a gente evitar o Use Effect e muito mais o Use Layout Effect. Mas enfim, voltando para a gente entender qual que seria o fluxo aqui, eu criei um componente bem simples, tá? Então, tem esse hook page, que é o wrapper aqui, né? O componente py, que é o que está renderizando esse título aqui, tá? Esse título aqui. E aí, esse child component aqui é o componente filho aqui embaixo, tá? E ele tem um toggle que ele vai fazer, basicamente, aparecer e desaparecer, né? Montar e desmontar esse componente, tá? Que é esse camarada aqui. Vamos lá, bem simples, né? Então, toggle aqui, beleza, nada demais. Porém, esse exemplo bem simples já dá para a gente entender como que aquele fluxo inteiro lá funciona, tá? Aqui a gente tem todos os steps dele, beleza? Vamos com calma. Eu vou abrir aqui nosso console, vou limpar ele. E aqui a gente já pode ver algumas coisas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui como falso. E vou minimizar aqui, daqui a pouco a gente já olha o que está acontecendo ali dentro daquele set state, beleza? Bom, aqui a gente já pode ver algumas coisas, tá? Tem esse lazy initializer aqui, que eu vou deixar ele para daqui a pouco, beleza? Ignora ele ali. Esse primeiro step aqui, ó, a gente vai ter que ignorar, porque esse aqui é uma característica do React 18, quando a gente está com modo de desenvolvimento, tá? Quando a gente está em modo de desenvolvimento, ele executa os efeitos uma primeira vez e depois ele segue o fluxo normal, tá? Mas o fluxo correto, ignorando esses dois steps aqui primeiro, seria exatamente esses aqui, ó, que é a função de cleanup, tá? Primeiro do layout effect, depois do effect, e depois ele vai executar a função, de fato, de layout effect e effect. O que isso quer dizer? Vou voltar para o gráfico aqui, ó. Então, a gente está aqui, ó. Então, primeiro ele executa a função de cleanup do use layout effect, certo? Depois ele roda a função que está dentro do use layout effect. Depois ele vai executar a função de cleanup do use effect e depois os efeitos ali, a função que está dentro do use effect. Trocando em miúdos, seria isso aqui, ó. Então, primeiro ele vai executar nessa ordem, inclusive, ele vai executar isso aqui primeiro, tá? E depois isso aqui, depois isso aqui e isso. Perfeito? Então, esse return aqui, ó, esses dois returns, eles são a função de cleanup. São esse que está aqui, ó, função cleanup. Cleanup effect e cleanup layout effect, beleza? Tá aqui os consoles ainda pra gente, ó. Esse aqui é o que tá em rosa, né? E o outro aqui é o que tá em amarelo. Fechou? E aí depois que ele executa essa função de cleanup, daí ele executa a função que tá ali dentro do efeito, tá? Beleza. Só que aí a gente tem um outro carinha ali que está aparecendo aqui no console já, que é esse lazy initializers. O que é esse cara aqui? Vamos para o gráfico de novo. Se você perceber bem, e aí já está bem evidente aqui também, né, no código, na prática aqui, que é o seguinte.
quando o componente ele é montado, a primeira coisa que executa é esse lazy initializers. O que que é isso? Já tá aqui, ó, tá em verde, inclusive, mesma cor, né? Escolhi as mesmas cores aqui pra gente ficar mais fácil de se guiar. E aí, se a gente voltar aqui, esse initializer é exatamente essa função que a gente passa para dentro do useState, tá? Então, sempre que a gente tem essa função, ele executa isso aqui primeiro, antes de tudo, tá? Quando o componente é montado, a primeira coisa que é executada é isso aqui. A gente pode tirar muito proveito disso aqui, tá? Muitas vezes, inclusive no vídeo anterior eu até comentei sobre isso, a gente acaba recorrendo a um useEffect ou useLayoutEffect de forma errônea, por precisar de atualizar alguma coisa ali na tela, tá? Depois que ele já é montado. Então, o componente ele renderiza a primeira vez, não tem esse dado ainda, e aí nesse meio tempo esse dado ele chega e aí você tem que re-renderizar a tela para poder atualizar esse dado em tela ali para o usuário. Muitas vezes, basta fazer isso aqui e já resolve, tá? Então, basta você saber, né, identificar essas oportunidades e entender como que a ferramenta funciona, né, no caso do React, para você conseguir tirar proveito disso aqui, beleza? Então, a gente já eliminaria, como a gente fez no vídeo anterior, né, a necessidade desses dois hooks aqui, por exemplo, tá? Bom, indo adiante, eu vou limpar aqui a tela, o console, na verdade, e a gente vai vir aqui para baixo agora, tá? Foca aqui no component. Ele também tem os layout effect e também tem um use effect. Perceba, quando eu montar ele, vai ser o mesmo padrão, tá? Ignora esses aqui e ele vai executar lá o cleanup, effect, effect. Perfeito, né? Nada de novo aqui, semelhante com o anterior. Porém, quando eu desmontar agora, o que você acha que vai acontecer? Então, a gente fez essa parte aqui, né? Então, ele montou, executou certinho na ordem. A gente já fez os updates lá no componente Py, né? Atualizando o estado. Então, você já viu isso aqui funcionando também. Agora tem a parte da desmontagem. Perceba que na parte da desmontagem tem, ó, apenas esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, certo? E é exatamente isso que vai acontecer, ó. Perceba. Então, eu desmontei o meu componente e aí ele executou a função de cleanup do layout effect, isso aqui, e ele executou a função de cleanup do use effect. Tá aqui. Perfeito? Sensacional, né? Então, espero ter ajudado você a entender um pouco mais do React, tá? Se eu te ajudei, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, tem muita gente nova chegando e não é inscrito ainda. E se você quer continuar ajudando o canal a crescer, deixa aí sua contribuição também através do Seja Membro, beleza? Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui pra vocês, fechou? Grande abraço, valeu, falou e até a próxima, galera!